15 protagonistas capítulo 46. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Desde aquele dia, montei algumas câmeras de vigilância perto do acampamento dos humanos. Graças à minha habilidade de inventário, agora é possível trazer vários equipamentos. Com apenas alguns pontos de retransmissão e antenas, pude monitorá-los de longe, embora com má recepção. Depois de verificar suas forças, voltei para a Vila das Fadas do Amanhecer. A força humana é um pouco mais de 3.000. Não importa quão baixas sejam suas tecnologias, dados os números do lado deles, e absolutamente impossível lidar com essa quantidade sozinho. Antes da caça, é preciso se familiarizar com as características do inimigo. Ao contrário de um rebanho de monstros, parece que esta será a minha primeira vez caçando um rebanho de humanos. O cano de suas armas de fogo é mais curto do que eu pensava. Seus canhões também são bastante primitivos. Mas essas são as únicas armas que eles têm. O alcance de precisão do rifle deles é de pouco mais de 100 metros. Além disso, só preciso tomar cuidado com os disparos nos meus pontos cegos. Seus canhões não são perigosos, mas podem reduzir consideravelmente minha barreira. Embora alguns tiros sejam bons, tenho que tomar cuidado para não ser atingido. Como esperado, sua tecnologia não está nem perto da do século XIX. Não apenas o alcance de suas armas é curto, seus canhões só podem disparar uma vez antes de levar muito tempo para recarregar. O que você acha? Perguntou Marilyn, com um olhar preocupado enquanto colocava o mel especial na mesa na minha frente. Por enquanto, não se preocupe. Na verdade, não vim aqui para exterminá-los. No entanto, talvez nossos objetivos sejam semelhantes. Marilyn mencionou que entre os demônios, há alguém extraordinariamente forte. Deve ser o comandante-chefe deles. Eu não entendi o que ela quis dizer com extraordinariamente forte, mas por enquanto, meu palpite é que o comandante-chefe é o protagonista. E, eu não deveria subestimá-los apenas porque sua tecnologia é antiga. Afinal, é um nível 61. Mesmo que sua tecnologia esteja desatualizada, eles não podem ter boas habilidades físicas. Talvez seja um mundo louco onde humanos podem derrubar prédios com uma faca ou algo assim. A propósito, como está o vaso de flores? Ah! Você quer dizer a flor espiritual de prata. Um espírito estranho nascido da violência, destruição e morte no Elgate. Já que as condições para o nascimento de tal flor são restritas, com certeza, a flor espiritual de prata é incomum neste mundo. De acordo com Marilyn, a história conta que um espírito prateado apareceu na Ilha dos Sonhos quando a árvore do crepúsculo se enraizou. Então, houve uma grande guerra na Ilha dos Sonhos. Não há como saber. Além disso, não sou o tipo de pessoa que se preocupa com o desconhecido. Dê uma olhada lá. Ela está se dando bem com os espíritos. Perto da árvore do crepúsculo estava o vaso de flores, com suas raízes no lago próximo. Um enxame sonhador de luz cobriu sutilmente o céu em uma aurora roxa. As luzes caíram como neve enquanto a flor prateada balançava. Tal visão era mais bonita do que qualquer escultura. Evidente pelas fadas do amanhecer sentadas ao redor do espírito prateado como se estivessem possuídas. Os espíritos próximos se reuniram perto do espírito de prata para pregar peças usando vento e água, e a flor reagiu a cada vez. Isso é. Não é assim que se faz. Vírgula, não. Vírgula, só pode ser brincadeira. O quê? Algum problema? Não. Aquele patife de uma flor estava advertindo os espíritos. É realmente incrível. A propósito, você pode interagir com os espíritos, então por que você não pode usá-los? Isso. Marilyn pensou por um momento com um olhar perturbado no rosto, então logo falou. Entre as fadas do amanhecer, apenas a rainha fada do amanhecer pode invocar o poder do espírito. Rainha. Ela morreu. Assim, a primeira princesa, Arilyn, tornou-se a próxima herdeira. Há 3 anos, ela vem sofrendo de uma doença. Então, da terceira à sétima princesas estão orando por ela todos os dias. Pensei brevemente sobre isso. Diga-me.
Se a primeira princesa morrer, quem será o sucessor dos espíritos? Marilyn olhou nos meus olhos. Os olhos violeta claros estavam tremendo. Naturalmente, será a próxima princesa da fila. Não era só ela que sabia desse fato, todas as fadas do amanhecer sabiam. No entanto, todos estavam rezando para que a primeira princesa vivesse. Então eu não disse nada. 3 dias se passaram. Nesse meio tempo, tenho estado bastante ocupado. Comandante-chefe da Força Humana. A pessoa que deveria ser a protagonista não apareceu, então eu estava pensando em maneiras de atraí-lo. Seria melhor se eu também pudesse me livrar das tropas humanas. Marilyn havia mencionado que às vezes o comandante-chefe se apresentava quando algo importante acontecia. Já que ela disse isso, eu tenho me preparado com antecedência de acordo. Primeiro, meu equipamento. As armas de fogo modernas não só tinham munições comuns, mas também vários recursos como fogo, eletricidade, veneno e assim por diante para lidar com monstros. Também adicionei magia para aumentar ainda mais sua eficácia. Explosivos que originalmente espalhavam fogo em todas as direções foram aprimorados com magia para localizar inimigos automaticamente e atacá-los com eletricidade. A harmonia da ciência e da magia. Embora minha magia não seja muito boa e ainda não seja muito útil, isso por si só aumentou a eficiência do meu equipamento. Coloquei explosivos por todo o vale onde as asas deltas poderiam passar. Então, uma situação inesperada aconteceu. Wing, Wing. Imediatamente verifiquei a câmera de vigilância quando detectou algo, e o que vi só pode ser descrito como bizarro. O que é isso? Os humanos estavam montando as asas delta que eu achava que eram apenas adereços nas costas como asas. No entanto, parece que não é o caso. Asa delta. Eles estão decolando verticalmente. Decolagem vertical. Uma tecnologia perfeitamente razoável na Terra. No entanto, isso só foi possível no século XXI usando tecnologia bastante avançada. No entanto, agora eles decolaram verticalmente usando asas feitas de papel. Que diabos? Olhando para os monitores, notei algo estranho em suas asas. Entre dezenas de rodas dentadas havia grandes e pequenas hélices em movimento. Parece haver algum princípio estranho por trás de seu voo. A tecnologia de voo da Terra é claramente muito melhor. Um jato de combate voando em velocidade supersônica é um foguete voando para o espaço sideral. No entanto, essa capacidade de usar o próprio vento é muito melhor do que da Terra. Com apenas alguns pedaços de madeira, papel e ferro, eles conseguiram voar livremente no céu. Em vez de tecnologias do século XIX, e se tivessem tecnologias do século XXI, controlar o vento, foi isso que ela quis dizer. Pensei que estavam simplesmente voando, mas eu estava errado. Ainda assim, não há problema. Se eles podem voar ou não, no final, ainda está ao meu alcance. Arrumei apressadamente meu equipamento e subi uma montanha rochosa que havia observado com antecedência. Esta era a montanha rochosa mais alta perto daqui, e ao contrário das flutuando no ar, essa estava tão perto do chão que era fácil subir e descer. Levei 15 minutos para chegar ao topo. Rapidamente peguei meu mega atirador, conectei o cano, montei um bipé e me deitei. Depois de inserir uma mira com uma lente que se estende 30 vezes e definir o tipo de munição para ataque geral, eu trouxe a mira até o meu olho. Costumava ser um incômodo medir a distância de um alvo e ter que levar em conta a força e a direção do vento usando a língua e o dedo, mas hoje em dia, a maior parte disso foi resolvido pelo poder da ciência. Quando um alvo é pego pelo escopo, ele automaticamente o zera conforme se ajusta ao vento e à posição. No entanto, havia muito pouco vento na Ilha dos Sonhos, tornando o ambiente perfeito para as snipers. Neste momento, o sol começou a nascer, inaugurando um novo amanhecer. Dura apenas 3 horas, e hoje nesta manhã nebulosa, 7 diabos com suas asas deltas apareceram. Baseado em seus números, acho que é a unidade de patrulha. Apontei para uma cabeça humana que apareceu na minha visão. A distância é de cerca de 7 quilômetros ou mais. Essa distância teria sido difícil para rifles normais alcançarem,
Mas minhas munições aprimoradas com éter são suficientes. E fui eu, uma pessoa que tem talento para o tiro certeiro, que segurei o rifle. Tung. Algo como um pardal caiu levemente. Marilyn segurava uma tigela de chá de mel quente em um braço e o vasinho no outro. O guia espiritual disse a ela para carregá-lo o tempo todo. Então é isso que ela está fazendo, mesmo que seja desconfortável. Segurando nele, ela subiu em uma árvore. Sua irmã, Marilyn, vive nesta árvore, que é a mais alta, todo esse tempo. Não havia outra razão para isso além do amor dela pelo céu. Marilyn e sua irmã gostavam de olhar o céu juntas. Todas as fadas do amanhecer gostavam da cor púrpura, mas por alguma razão, as princesas eram únicas porque gostavam de outras cores e não de púrpura. Por exemplo, a terceira gosta do verde e a quarta gosta do vermelho. Entre as 7 princesas, ela era a única que gostava da cor azul. Toc toc. Ela bateu, mas não houve resposta. Foi estranho. Eles não a ouviram porque estavam muito concentrados. Sem chance. Irmãs, estou entrando. Disse Marilyn, abrindo a porta com cuidado e cobrindo o nariz instintivamente. Algo. Um cheiro suspeito roçou seu nariz. Isto é. Olhando para dentro. Todas as 5 irmãs que deveriam amamentar Marilyn estavam deitadas no chão. Dormir. Gás. Ela sabia que era uma habilidade usada pelos demônios. Espalhar gás, uma habilidade para forçar as fadas do amanhecer a dormir. Mas por que eu estava aqui? De jeito nenhum. Marilyn correu para a cabeceira com o nariz fechado, depois estendeu a mão para verificar a respiração da irmã. Não. Respira. Diante dessa realidade inacreditável, Marilyn caiu no chão. Marilyn. Morta. Ah! Ela, sem saber, soltou as mãos e inalou. Seus sentidos começaram a ficar dormentes. Enquanto isso acontecia, Marilyn olhou para os rostos de suas irmãs caídas, um por um. Havia apenas 4. Toque toque. Ao ouvir o som de passos, Marilyn virou a cabeça lentamente. Cabelos e olhos roxos idênticos. Ali, estava a princesa mais jovem. Irmã mais nova, irmã mais velha. Como você está se sentindo? Isso. Foi você. O ser inocente mais novo. Uma criança mais alegre do que qualquer outra que trouxe sorrisos para outras fadas. Ela ainda tinha uma expressão alegre no rosto. Sim. Por quê? Porque está na hora. Marilyn tentou perseverar usando sua força de vontade. Não adormeça. O pensamento de que se ela cair aqui, todos estarão acabados. Mas, não foi devido à força de vontade de Marilyn. Além disso, parece que recebeu herança espiritual. Só porque você nasceu, todas as coisas são suas. Acha isso certo? O que você está dizendo? Isso é óbvio. É um fato. Sempre foi assim, é assim e será assim. Essa é a cultura das fadas do amanhecer. No entanto, a mais nova não podia aceitá-lo. Não. Você está errada. Eu não acho que faça sentido para vocês irmãs que não têm talento e nenhum sonho de herdar essa habilidade. O quê? Outra princesa, Sarilyn, abriu a mão. De repente, uma rajada de vento começou a girar em cima. Mesmo que ela não tenha herança espiritual, é o poder dos espíritos. O que? É talento, irmã mais velha. Nasci com o poder de governar os espíritos. Todo espírito me ama, e eu também os amo. Uma vez que eu herde a herança espiritual, esse talento brilhará. Só porque sou a mais nova, não tive chance de receber a herança. Como era miserável. Era algo que outras fadas do amanhecer nunca saberiam. De jeito nenhum. Tudo isso por esse motivo? Não. Não era. Irmã mais velha. Você sabia? Existem mais de 100 outras ilhas além da Ilha dos Sonhos neste mundo. Aqueles que chamamos de demônios não são realmente demônios. Eles são apenas um pouco mais desenvolvidos do que nós, embora gananciosos. Além disso, são capazes de sonhar. Algo muito romântico. Sarilyn aproximou-se lentamente de Marilyn e segurou seu queixo. Em breve, este mundo estará em chamas. Os demônios. Não. Humanos já encontraram uma maneira de se mudar para outras ilhas.
É impossível para esta ilha acomodar todos nós. Portanto, vamos começar uma guerra com este mundo. Você não vê? Desconhecido para nós, ela já havia começado. Nós simplesmente não sabíamos disso e temos vivido uma vida complacente. Eu só queria salvar as fadas do amanhecer. Ei, irmã mais velha. Ei, você já ouviu falar de guerra? Então sabe que é matar ou morrer. Ao ler o livro proibido da Fada do Amanhecer, entendi tudo. Então juntei as mãos com os humanos. Vou me casar com um deles e ter um bebê. Eu que tenho os espíritos e os humanos que têm o vento e a pólvora seremos unidos. É realmente fantástico, não é? Marilyn, com os olhos trêmulos, perguntou. Então, foi você quem chamou os demônios? Isso mesmo. Agora que Arelina está morta, não demorará muito para que os humanos cheguem. Não se preocupe com isso. Eu lhe disse a verdade. Eles não vão nos tratar mal. Sarilina acariciou suavemente o queixo de Marilene. Irmã mais velha, vamos embora juntas dessa ilha dos sonhos. Fadas do amanhecer não sonham porque sua vida é um sonho. É hora de acordar deste sonho. Então, entregue sua herança para mim. Marilyn, que acabou de receber a herança, não é capaz de usar adequadamente o poder dos espíritos. Por outro lado, Sarilyn é talentosa em controlar espíritos e tem sido praticamente, então ela é capaz de dominar facilmente Marilyn. Isso, teria sido assim, mas, não é assim que se faz. O vento parou. De Protagonistas capítulo 47. Os humanos foram informados de um inimigo desconhecido. Eu havia batido 3 pessoas naquele dia, enquanto o resto se escondia no chão antes que eu pudesse atirar neles. Embora, desde o início, pretendia poupar alguns. Só assim saberão que existe um inimigo que possui tecnologia superior à deles. Medo do desconhecido. Agora os humanos terão que se mover em grande número. Além disso, disse às fadas do amanhecer para se mudarem. Foi fácil para elas porque as árvores podem se transformar em casas por conta própria. Movimentando-se lentamente, tendo confirmado pelas câmeras que o inimigo estava voando de seu acampamento, rapidamente embalei meu equipamento e me dirigi a um penhasco flutuante. 50, depois 100, finalmente 150 voaram em formação. Ao todo 300 inimigos. Não importa o nível de armas que eles tenham, mesmo um caçador ranca não seria capaz de lidar com todos eles de uma vez por causa de sua resistência limitada. No entanto, é possível com a ajuda de equipamentos. Peguei um par de óculos de sol do meu inventário, coloquei-os e prendi a respiração. Esses óculos de sol têm um HUD de radar, EARP Display, prático, que possui um sensor infravermelho ativo e dependendo do equipamento disponível, é possível vigilância por imagem térmica, fluoroscópio parcial, ecolocalização e assim por diante. No momento, não tenho escolha a não ser marcar grosseiramente a posição do inimigo. Não havia tantos assim. Eles estão vindo. Os pontos marcados de AF foram mostrados em um monitor ao meu lado e assim que vi cerca de 30 soldados passando pelo ponto C, apertei o botão da bomba que havia instalado naquele local. Brum! Em algum lugar, uma explosão soou. Verificando minha câmera, cerca de metade estava ferida ou morta e a outra metade permaneceu ilesa. Embora não possa ver completamente os movimentos do inimigo e esteja um pouco fora de alcance, a reação deles ainda foi bastante rápida. Então, toda vez que um inimigo passava por um ponto, um alarme soava e eu acionava uma série de bombas. Às vezes era um campo elétrico perfurando-os, outras vezes eram chamas subindo para o céu. A natureza que as fadas do amanhecer apreciam profundamente foi levemente danificada no processo. No entanto, não sou o tipo de pessoa que se importa com isso em primeiro lugar. Brum! Brum! Explosões vieram de todas as direções. Não posso matar todos. No entanto, como meu objetivo era impedi-los de ir em direção às fadas do amanhecer, pode-se dizer que consegui isso. Lidar com todos os 3.000 humanos é difícil, mas 300 foi bastante fácil. Há provavelmente menos de 100 mortos. Como esperado, não consegui nem metade,
Mesmo assim, não tem problema. Perdendo a vontade de lutar por causa de alguma tecnologia desconhecida. Eles estão com medo da próxima onda. Mas na verdade, não existe isso. Não sei se houve uma ordem de emergência ou o quê, mas depois de um tempo, os inimigos desapareceram em algum lugar. O total de baixas que causei hoje é de cerca de 80 pessoas. Até agora, usei cerca de 20% do explosivo que tinha para infligir tanto. Fiquei satisfeito com meu estoque, embora a falta de recursos não seja suficiente para lidar com 3.000 pessoas. Já se passaram 3 dias desde então. Um inimigo não identificado apareceu do nada, bloqueando os poucos humanos de irem para o acampamento das fadas. Quaisquer que sejam as suas intenções, os humanos sofreram uma grande perda. Em apenas 3 dias, mais de 200 pessoas morreram. Somando os feridos, quase 300 pessoas estão incapacitadas. Os humanos nem sabiam dizer quantos inimigos haviam, onde estavam ou que tecnologias usavam. Mas de uma coisa tinham certeza: o outro lado tem tecnologias muito superiores às deles. Tiros precisos na cabeça a milhares de metros de distância. Um aviso para que parem de lutar demonstrando sua tecnologia superior. No entanto, para eles, recuar agora não é uma opção. Uma ordem do comandante-chefe. Então, no terceiro dia, o comandante-chefe, geralmente calmo, que permaneceu em silêncio até que 200 de seus homens morreram, finalmente deu uma ordem. Contra isso, vamos fazer uma surtida. Sim, senhor. Os humanos têm 2 unidades de elite. Uma delas é a Força de Ataque Móvel Especial Irwind. E a outra é a Força de Ataque Móvel Especial Gale. A Irwin poderia planar livremente no ar para ataques de longo alcance, e agora o comandante-chefe finalmente decidiu usar este trunfo. Mesmo quando atacaram as fadas, essas unidades não foram usadas, já que esses foram preparados como contramedidas contra as raças alienígenas que existiriam em outras ilhas. O comandante-chefe deve ter julgado que este inimigo é mais perigoso do que as raças alienígenas. Quando Marik, o capitão da Força de Ataque Móvel Especial Erwind, viu 49 de seus homens equipados com as máquinas chamadas Wings of Hope, com um olhar firme, ele falou: o relatório do comandante-chefe diz que o inimigo que vamos matar é um. Então, não precisam ter medo. Os homens se entreolharam. Não havia como evitar. Não importa como vejam, devem ser pelo menos 9 ou 10 pessoas. Esta foi a conclusão do comandante-chefe. É mesmo, senhor. O comandante-chefe tem autoridade absoluta e também é o soldado mais forte aqui. E na maioria das vezes, seu julgamento é preciso. Além disso, com base nas evidências e conclusões que especularam, os soldados não tiveram escolha a não ser acreditar nessas palavras. A partir daqui, são as suposições do comandante-chefe. O inimigo usa um projétil de artilharia mais desenvolvido do que nós. Os projéteis podem explodir a distância sem serem disparados, e a arma de fogo do inimigo parece ter um alcance de pelo menos 20 vezes o nosso. Era inútil apenas ouvir o briefing. Armas de fogo. Quando eram apenas eles, essa tecnologia era mais confiável do que qualquer outra coisa que tinham, mas agora era aterrorizante pensar que um inimigo a possuía. Além disso, artilharia que pode explodir a distância. No entanto, a menos que os projéteis sejam configurados com antecedência, ele não detonará. Em outras palavras, temos que evitar lugares onde o inimigo possa ter montado armadilhas. Além disso, se algum de vocês estiver no alcance de detonação do projétil, então, o comandante-chefe apontou 3 marcas em um mapa para Marik. Aqui, aqui e aqui. Marik olhou para cada um de seus homens, então falou: o inimigo deve estar em algum lugar aqui. Uma ordem para uma surtida havia chegado. Uma vez que perceberam que o inimigo poderia atirar de uma distância invisível, eles não viram motivo para entrar em espaços abertos onde pudessem ser vistos claramente. Assim, voaram baixo para se camuflar. Centenas de rochas e plantas flutuando no ar também faziam uma excelente cobertura, e o luar do crepúsculo escuro logo se tornou uma cortina que os obscurecia. Como esperado,
Os projéteis não vão detonar se escolhermos rotas indiretas que levem às fadas. Estamos quase no ponto-chave. Todos fiquem em alerta máximo. Depois que Marique deu a ordem, ele falou com o vice-comandante Bick. Bick, sua missão é crucial no extermínio do inimigo. Vai conseguir? Vou me certificar disso. Ok, vai e volte. Marique sentiu-se desconfortável quando enviou Bick, já que ele estava arriscando sua vida. Não. Para matar um inimigo desconhecido, isso é necessário. Marique, com uma firme determinação, estava prestes a emitir uma ordem de acompanhamento quando Tutung, urg, o som de um tiro vindo de algum lugar, depois de um soldado caindo. Até 30 graus a noroeste. Inimigo avistado a 300 metros de distância. Gritou um dos soldados que tinham boa visão. Então Marique virou a cabeça. Lá, vestindo uma estranha armadura de aço e carregando uma arma de fogo muito maior que uma arma normal, estava alguém ou alguma coisa. Os tiros vinham de milhares de metros de distância todas as vezes. No entanto, desta vez estava muito mais perto. Ele deve ter tido pressa para nos impedir de seguir este caminho que leva às fadas. Esta é a nossa chance, todo mundo, formação em plena floração. Para passar pelas rochas e árvores e chegar o mais perto possível evitando a visão do inimigo. No entanto, a distância de 300 metros é maior do que se imagina. Chuchuchung, Euelk, Gok. A habilidade de tiro do inimigo é muito melhor do que Marique pensava. Apenas pelas lacunas em suas coberturas, o inimigo foi capaz de atingi-los e ao contrário de suas próprias armas de fogo, a dele poderia atirar em sucessão. Eles já perderam 7 homens, mas mal conseguiram chegar ao alcance de seus rifles. A distância entre eles e o inimigo agora é inferior a 100 metros. Todas as unidades avancem. Os soldados, que estavam rondando, levantaram seus fuzis no mesmo local, cercando o inimigo por todos os lados. Não importa quão longe seja o alcance, ou como isso possa ser feito em sucessão, ele não será capaz de atirar em todos os soldados de todos os lados. Fogo. Bang, bang, bang. Os soldados dispararam contra o inimigo de cabelo preto. Então, tudo resvalou. O quê? Sem lhes dar tempo para entrar em pânico, o inimigo fez algum tipo de gesto. Em seguida, o penhasco rochoso que flutuava acima de suas cabeças explodiu, fazendo todos os soldados abaixo dele caírem. Caramba! O inimigo havia montado outra artilharia. Todos fiquem longe das estruturas. No entanto, isso vai funcionar? Somente estando perto das estruturas eles podem se esconder da vista do inimigo, mas agora precisam se afastar delas. Certamente há um limite para a artilharia e nem todas as estruturas possuem armadilhas. Como não sabem qual delas está configurada, são forçados a esta posição. No entanto, não havia tempo a perder. Mesmo sendo apenas um, estavam claramente em desvantagem. Unidade de artilharia, avance. Assim que Marique gritou, 10 soldados apareceram. Fogo. Simultaneamente, 10 tiros de artilharia foram disparados. Pela primeira vez, o inimigo começou a se mover. Pung, papapung. Assim que a artilharia começou a atirar, Seldon tirou uma pequena arma de prata do peito e atirou em outro penhasco flutuante. Com ele, vieram faíscas azuis voando. Isso é, o que Seldon havia disparado era uma arma de agarrar magnética. Um poderoso eletroímã conectado a uma pistola que usa uma força de empurrar e puxar. Usando passos leves, em todo o seu potencial, ele correu ao lado do penhasco e pulou de um para um outro usando sua arma de luta. Marique cerrou os dentes enquanto pegava uma arma. O inimigo não é completamente vulnerável enquanto estiver no ar. O momento será logo após o inimigo pousar em um penhasco. Tutung. Tutung. Isso foi ótimo. Como se Seldon não pudesse evitar os tiros, Marique atingiu com sucesso. Quando a fumaça se dissipou, a figura revelada no interior estava intacta, sem um único arranhão. Que inferno! Uma camada translúcida de algum tipo cobriu o corpo do inimigo, e Marique, que não sabia que era uma barreira de éter, sentiu-se sufocado. Mas,
O fato de ele estar evitando a artilharia significa que algum impacto pode prejudicá-lo, então esta operação pode ter sucesso. Desde então, Seldon atacou os soldados detonando as bombas que ele instalou de antemão ou espalhando-as no ar. Dobrando suas asas, muitos deles foram capazes de evitar as bombas, o que mostra que sua capacidade física seria pelo menos rank na Terra. Porque não há como humanos comuns terem essa velocidade de reação. Ting. Embora suas armas de fogo estejam definitivamente desatualizadas, sua habilidade de tiro e precisão eram muito boas no ar. Um projétil raspou o corpo de Seldon. No entanto, ele estava vestindo seu traje de primeiro grau. E sua barreira não foi muito reduzida. Terceiro esquadrão de interceptação, prepare a artilharia. Primeiro esquadrão de subjugação, voe e bloqueie as rotas de fuga. Chá. Rapidamente se espalhando e voando para o céu, eles começaram a disparar artilharia em Seldon. Seu poder era péssimo, mas mesmo os super-humanos sofreriam danos consideráveis se atingidos por aqueles sem um traje de éter. A habilidade de Seldon era apenas D e ele não tem superpoderes de fortalecimento corporal. No entanto, está lutando porque confiava em seu traje. Por causa da arma magnética grappling na mão, sua mobilidade era muito limitada, ao contrário dos soldados voando livremente no ar que gradualmente o encurralavam. Esses caras são muito bons. Seldon quase não tem experiência em combate aéreo. Não, pode-se dizer que ele não tem nenhuma. Pelo contrário, os soldados parecem ser mestres do combate aéreo, enfrentando tais inimigos que tratam suas asas como uma extensão de seus corpos. Até mesmo ele achou difícil. No entanto, ainda não tem dados sobre o armamento que seu inimigo possui. Pachichi. Kewak. O quê? Eu definitivamente voei atrás da rocha. Eles voaram com cuidado para não serem pegos pelas armadilhas ou ângulo de ataque, mas foram subitamente atingidos por um fio elétrico azul entre as rochas. Uma linha magnética. Instalados em ambos os lados estavam dois dispositivos azuis conectados eletricamente. Então, quando 3 soldados passaram, eles caíram após serem eletrocutados. Passar entre as rochas era uma boa maneira de ampliar a distância e evitar os explosivos, mas havia outros meios de ataque. A linha magnética sendo um deles. 50 soldados de elite é certamente um pouco difícil. Eu não pensei que usaria algo tão caro. De fato, essas são tropas de guerra aérea de elite, portanto, apesar de ter uma vantagem tecnológica, era difícil combatê-las. Usando a grappling novamente, Seldon decolou para um penhasco flutuante atrás dele, então apontou sua pistola. Os soldados tinham desaparecido. Talvez cada um deles estivesse escondido atrás de uma pedra ou árvore flutuando no ar e fora de sua visão. Mesmo que haja uma linha magnética, não era algo como um sistema de alarme inimigo. Eles não aparecerão novamente até que se reagrupem. Então até lá, Seldon decidiu aumentar um pouco a distância. Swish. De repente, Seldon, sentindo algo errado, rapidamente ativou sua barreira, mas ao invés de ser uma emboscada, um líquido vermelho de algum tipo cobriu seu corpo. O que é isso? E quando me acertou? Ele pensou ter confirmado a posição de todos os inimigos. Lentamente olhando para cima, ele viu algo. Uma criatura de peixe que parecia um golfinho amarrado com uma corda e 2 soldados derramando seu sangue. O que é isso? Um cheiro pegajoso de sangue cobria seu corpo. Então, Marique gritou. Bom trabalho, Bic. Sem o conhecimento de Seldon, este era o cerne de sua operação. O líquido vermelho que cobre seu corpo é o sangue do filho do predador do céu, e o predador gosta muito de seus filhotes. De algum lugar, rugido gigante soou. Não, foi uma espécie de lamento alto. E esse algo é uma baleia gigante. Uma baleia que nada livremente pelo céu usando suas 7 barbatanas como asas. Agora tal monstro estava abrindo seu focinho com todas as suas forças em direção a Seldon. Só então ele compreendeu a situação, quando começou a rir. Uau! Entendo, esses bastardos diabólicos. Essas foram as palavras ditas pelo estranho de cabelo preto. Barreira restante,
19,08%. Tuacong. Baque. A força redemoinho deixou cair suas armas de fogo. O predador do céu. Morto. Vendo o predador gigante explodir em pedaços, as tropas perderam todo o seu espírito de luta. Foi inacreditável. Armas de fogo e canhões. Contra este governante absoluto do mundo, nenhum ataque funcionou. Agora, o predador do céu havia encontrado seu fim. O plano era perfeito. Eles pensaram que se fosse o predador, certamente mataria o inimigo desconhecido. Isso não faz nenhum sentido. Eles sempre estiveram confiantes em seu domínio da ciência e da tecnologia. Mas agora, depois de conhecer uma ciência ainda mais avassaladora e perfeita, a confiança deles foi abalada. Quando um soldado, que está em profundo desespero, estava prestes a cair de joelhos, alguém por trás o ajudou. O vice-comandante-chefe era Meian, uma mulher de rosto afilado com cabelos castanhos. Quando ela viu o misterioso inimigo massacrando seus aliados à distância, Meian ficou irritada. Então, falou com o comandante-chefe que se aproximou dela por trás em algum momento. Eu pensei que tudo iria correr bem depois que você enganou aquela fada estúpida. Meian fez uma pausa quando viu o comandante-chefe olhando para algum lugar à distância. O que você vai fazer agora? Em vez de responder, ele puxou uma espada longa afiada. Soldado mais forte em terra, comandante-chefe, inventário genial, grande pioneiro, herói da humanidade e rei entre os homens. Aniel Maximov. Eu mesmo vou agir. Com 20 de seus soldados de elite, a Força de Ataque Móvel Especial Infuri, ele assumiu a liderança. De Protagonistas Capítulo 48. Este mundo consiste em mais de 100 ilhas, uma das quais os humanos originalmente habitavam. Sua ilha tinha água boa e belas terras férteis. E com o desenvolvimento da ciência vieram melhores condições de vida, mas foi muito bem sucedido, e à medida que a população cresceu, tornou-se um problema. Apertado e ridiculamente insuficiente para acomodar os números crescentes, era necessário um novo lar. Foi quando Aniel deu um passo à frente. Tendo desenvolvido a primeira máquina voadora e desenvolvendo-a até o limite para poder viajar para fora de sua ilha, ele finalmente descobriu a existência de outras. Pela primeira vez, um ser humano voou com sucesso. Essa outra espécie ainda vivia em uma ilha apertada, e não desenvolveu tecnologia de voo porque não via razão para sair. Não, em primeiro lugar, sua tecnologia estava muito atrás das dos humanos. A guerra de conquista foi fácil. Desde que começaram a procurar novas casas, Aniel conquistou até 9 ilhas. As novas terras conquistadas foram colonizadas e os habitantes originais foram escravizados. Aniel planeja transformar todo este mundo em um que pertence aos humanos. Essa é a história de fundo e o enredo deste mundo. Número fada sublinhando do sublinhado amanhecer sublinhando não sublinhando sonho. Seldão olhou para Aniel, o protagonista, parado diante dele. Em vez de uma asa delta, ele estava coberto de estranhos equipamentos científicos e tinha 20 homens ao seu redor. Simplesmente em termos de habilidade física, cada um era D, enquanto Aniel era claramente Rank D. Seldão olhou ao redor. Há árvores, árvores e mais árvores. Bloqueado por obstáculos em todos os lugares, este é o pior lugar para combate aéreo. Então Seldon tem usado técnicas de guerrilha e recuado, mas ele não esperava que o seguissem até aqui. Na verdade, esse tipo de pessoa é a mais difícil de lidar. Os inimigos que ele enfrentou no outro dia de alguma forma conseguiram criar uma situação em que ele forçou a mão do protagonista. A razão pela qual escolheu esse método é porque seria uma morte que se encaixaria no fluxo da trama, além de ser segura e barata. No entanto, desta vez não foi. Existem milhares de homens que juraram lealdade absoluta ao protagonista, então lutar contra Aniel significava lutar contra todos eles. Mas, como eles planejam fazer isso? Essa pergunta surgiu em sua mente. Suas asas são inúteis aqui na floresta. Pelo contrário, era mais vantajoso para Seldão. Como se respondesse à pergunta? Com bom controle do vento, Aniel avançou lentamente. Ah, o que é isso?
Ao contrário do equipamento usado pelos outros, havia duas pequenas máquinas de ejeção de vento que lembravam um foguete, bem como asas muito pequenas penduradas nas laterais. Como era impossível voar alto no ar, foi utilizada uma nova tecnologia que permite o combate aéreo nesta densa floresta, chamada Tornado Launcher Glider. Seldon não tinha certeza, mas sabia que teria um plano de contingência para lutar em áreas florestais. Renda-se. Matar você seria um desperdício de talento. Oh! Tentando apaziguar um inimigo que matou 200 de seus homens. Bem, esse é o protagonista para você. E se eu recusar? Só a morte o espera. Disse Aniel, pegando uma pesada espada de aço. Seldon viu algo semelhante na terra. Era uma serra. No entanto, não parece ser uma comum. Era feita de um metal especial que só podia ser encontrado aqui. Mas, dessa arma que foi feita pelo próprio inventor Aniel, havia apenas 21, por falta de materiais. É por isso que apenas ele e os 20 homens da Força Fúria do Vento têm. Ainda assim, há apenas uma resposta. Em primeiro lugar, a resposta é fixa. Eu recuso. Achei que seria assim. Agora não há outra escolha senão matar ou ser morto. Então, ele continuou. Sua missão é proteger a Vila das Fadas do Amanhecer? Quase isso. Então é tarde demais. Hoje cedo, meu contato me enviou a localização da Vila das Fadas do Amanhecer. Enquanto você está aqui ocupado, 500 soldados estão indo para lá agora. Dizendo isso, ele sorriu. Todos vão morrer. Seldon percebeu porque Aniel falou até agora. Ele deve ter pensado em criar uma abertura me deixando inquieto. Depois de ouvir isso, se o estado de espírito de Seldon vacilar, do ponto de vista deles, será muito mais fácil de subjugar. Verdadeiramente um plano maligno. No entanto, o fato é que Seldon não se importa se as casas das fadas do amanhecer desmoronam ou não. O mesmo velho truque. No entanto, ainda se sentia bastante sobrecarregado por ter que lidar com os ranks e ID que podiam voar perfeitamente. Porque não há nenhuma lei dizendo que o protagonista tem que lutar sozinho. Ele começou a pensar. Aniel já conquistou 9 ilhas. Embora restem cerca de 90 ilhas para seu objetivo, o tema deste mundo é Fadas do Amanhecer. Um protagonista conquistador humano, e a Ilha dos Sonhos, uma das muitas ilhas. Porque esse lugar era o centro da trama. Pensando até aqui, Seldon relembra hashtag amor proibido. Talvez Aniel esteja tendo um caso com alguém da Ilha dos Sonhos. Sua tecnologia sozinha não deveria ter sido capaz de encontrar os esconderijos das fadas do amanhecer. Em outras palavras, ele se apaixonou por alguém que mora em um lugar em que planeja invadir. Era possível especular tanto. Ele não sabe quem é, mas não é um grande problema. Aniel, você sabe meu nome? É claro. Eu ouvi muito sobre você, dela. A palavra dela era apenas um palpite. Ele não tem ideia se Aniel estava apaixonado por um homem ou uma mulher. No entanto, como se seu palpite estivesse correto, o protagonista se encolheu. Certo. O que ela disse sobre mim? Conversamos muito. É minha amiga desde que éramos crianças. Ela sempre falava do seu sonho. Sobre um sonho louco de você querer colocar as mãos no mundo inteiro. Na verdade, a interface havia lhe contado a história, mas Seldon não sabia exatamente em que estágio Aniel e sua trama estão. Então ele estava andando na corda bamba. Porque se Aniel disser eu nunca contei essa história, sua mentira seria descoberta. Ela realmente te ama do fundo do coração. Eu tentei impedi-la. O homem está usando você. Ele está pisando em seus sonhos e usando isso como um trampolim para o sonho dele. Mas ela não acreditou. No final, ainda confiava em você. É por isso que vim sozinho para lutar sem contar as fadas do amanhecer. Para proteger o sonho daquela criança. Seldon continuou. Como resultado, ela confiou em você até o fim, mas você a traiu. Quando ele terminou de falar, ao contrário de estar agitado. E você? Aniel perguntou com uma expressão dura. Seldon estava um pouco confuso aqui. Ele não achava que Aniel ficaria tão calmo. Eu, até o último momento, acreditei.
parecia bom. O primeiro encontro deles foi uma coincidência. De repente, o protagonista se lembra da primeira vez que viu o sorriso de Sarilyn. Banhado pelo luar, um lindo sorriso. Ela tinha muitos sonhos. Como ele, a fada sonhava com um mundo mais amplo. Mas ao contrário dele, ela queria viajar pelo mundo, não conquistá-lo. Então Aniel a mostrou a realidade do mundo. Que não é um lugar tão romântico. Somente quando for tingido de sangue, um mundo pacífico virá. Em breve, a Ilha dos Sonhos também será assim. Aniel havia enganado Sarilyn. Para que as fadas do amanhecer possam ser protegidas, nós vamos protegê-las. Mas as fadas são conservadoras. Elas os chamam de demônios. Elas nunca aceitarão humanos. Nesse caso, usaremos um pouco de força. Mesmo se formos longe demais, eventualmente, vamos subjugá-las e forçá-las sob nossa proteção. No fim, diga-me onde moram as fadas do amanhecer. Ela foi usada. Tendo perdido o valor à fada, ele ordenou ao vice-comandante que matasse todas. Em um ponto. É verdade que eu tinha sentimentos por ela, mas, isso foi até então. Acabei de refletir sobre esse fato quando parti hoje para matá-lo. Seldon começou a rir. Se o desenvolvimento tivesse seguido o enredo original, Aniel teria se apaixonado por uma fada do amanhecer. Talvez ele tivesse desistido do sonho de conquista. De qualquer forma, esse teria sido o final. Mas ao interferir, a direção da trama mudou. Pensando que deveria conquistar as fadas o mais rápido possível, o amor de Aniel pela mulher nunca teve tempo de crescer. Talvez isso seja para o melhor. Um amor feito por engano não seria melhor do que se apaixonar por uma mulher da tribo que ele massacrará. Se assim fosse, um desenvolvimento óbvio teria acontecido. Lamento ter assassinado secretamente seu povo. Então, quando Aniel inevitavelmente chora e implora, a mulher que se comove com sua ação nem pensa duas vezes sobre a morte de seu povo. Não. Eu te perdoo por tudo. Eu te amo. Isso é o que ela diria. É ridículo se você pensar sobre isso. Um pedido de desculpas vai trazer de volta os mortos. Pensando assim, Seldon sacou sua lâmina de éter. Essa é a arma na qual você está mais confiante. A serra, uma arma que maximiza o poder destrutivo girando. No entanto, pode-se dizer que o lâmina de éter é a evolução final da serra. É uma espada. É estupidamente simples. Aniel era arrogante. Ele não colocou seu foco em rifles e canhões porque achava que era o suficiente contra outras espécies. Mas a serra era diferente. Foi sua maior conquista, pois era uma arma secreta feita com toda a ciência e materiais à sua disposição. Você tem razão. Seldon apertou um botão na lâmina de éter e ela foi ativada. Então, com uma explosão de energia forte, um brilho emitido de todos os lados. O quê? Realmente um protagonista triste. Se não fosse o protagonista, ele poderia ter se tornado o melhor inventor do mundo. Se não fosse o desejo desajeitado de conquistar. Se apenas não fosse isso, quão grande teria sido? Seldon não tem intenção de ostentar suas próprias armas científicas. Afinal, ele não as criou, enquanto o inimigo fez isso por conta própria. Apenas nascido no mundo errado na era errada com o destino errado. Mesmo que seja um gênio, no entanto, ele tem que morrer. Tati. Seldon se movimentou com facilidade, então balançou pesadamente sua lâmina de éter. Um único balanço simples. Aniel ergueu sua serra para bloqueá-la. Sua maior invenção foi futilmente cortada pela metade. Welk. A princesa mais jovem, Sarilyn, convocou as forças da natureza. Embora seja um gênio e pudesse usar o poder dos espíritos mesmo sem a herança espiritual, havia um limite para isso. Ela foi empurrada para trás quando o espírito realmente começou a usar seu poder. Que diabos? Era a flor estranha. A que apareceu com existência chamada guia. Sarilyn reconhece a flor. Em um passado muito distante, quando o mundo estava manchado de sangue pela guerra, uma flor desabrochou. Em outras palavras, a verdade é que é um espírito primordial nascido da morte. A flor de prata,
como se cantasse, controlava o vento para dançar. Mas, para Sarilyn, foi como uma tempestade, pois apertou seu corpo. Água, fogo, vento, eletricidade, solo. Nenhum espírito poderia ir contra isso. Os espíritos não deveriam me odiar. Inatamente, todos a amavam. Cuidavam dela e nunca recusavam seus pedidos. Pare. Isso, não posso. No entanto, esse espírito não a ouviu. Bem, a feiticeira odeia. Depois de dizer aquela estranha observação. Flor espiritual de prata ligada a Euseldão. Verificação de sincronização. Flor espiritual de prata vinculada à biblioteca da feiticeira branca. F. De repente, em cima da flor branca pura, uma garotinha desabrochou. Em seguida, o espírito que estava balançando sobre a bela flor prateada virou as palmas das mãos para Sarilyn. Uma imagem deformada aparece no ar e atinge diretamente a fada. Brum, Awake. Sarilyn, que foi atingida por um vento enorme como um martelo, foi jogada para fora da sala, quebrando a porta de madeira no processo. Elas estavam na árvore mais alta e ela quase caiu, mas a árvore não a salvou. Rapidamente pendurada em um galho, Sarilyn pousou graciosamente no chão. Tendo observado o que aconteceu, Marilyn se levantou trêmula e abraçou o vaso de flores. Uma garotinha havia crescido em cima da flor. Ela nunca viu um espírito com esta forma antes. Nós temos que ir atrás dela. Ela agora estava tendo ideias estranhas. Os demônios. Não podia acreditar. Eles eram maus, astutos e cruéis. E de forma alguma são confiáveis. Por causa do gás, Marilyn achou difícil mover seu corpo. No entanto, ela se apressou para persuadir sua irmã. No entanto, era tarde demais. Irmã mais velha. Acho que não poderia vencer o poder da herança mesmo com meu talento. Mas, se o poder dos espíritos não servir, e se eu pegar emprestado o poder dos demônios, isso funcionaria. De repente, cobrindo o céu havia centenas de sombras. Usuários de vento e pólvora, os demônios. Agora eles chegaram aqui. Enquanto balançava, Marilyn desabou no chão. Um por um, os demônios desembarcaram em sua aldeia, e as fadas do amanhecer, que estavam em desordem, começaram a correr em todas as direções. Sarilyn, mantendo um olhar tão gentil quanto possível, falou com Marilyn. Irmã mais velha. Não se preocupe. Eles vão nos proteger, Bang. Sentindo algo estranho em seu estômago, Sarilyn parou. Sangue. Um belo líquido violeta. O sangue de uma fada do amanhecer. Por quê? Assim que ela teve tal pensamento, suas pernas ficaram fracas e ela desmaiou. Imediatamente, vendo sua irmã caindo, Marilyn chorou. De jeito nenhum. Então, a pessoa que atirou na barriga dela se aproximou e falou. Não se mova. Se algum inseto for pego em movimento, vou atirar em todos como sua princesa aqui. Era Meian, vice-comandante das tropas humanas. Imediatamente, as fadas do amanhecer desistiram de fugir. Os demônios com asas já a cercaram. As crianças lutaram para conter as lágrimas e as adultas suportaram a humilhação. Meian riu ao ver Marilyn rastejando em direção a Sarilyn caída. Eu não posso acreditar. Você realmente se apaixonou pelas palavras do comandante? Aelk. Sarilyn levantou a cabeça lentamente. Uma mulher de cabelos castanhos estava olhando para ela com desgosto. Você deveria saber o seu lugar como uma tribo selvagem. Estou tão orgulhosa do meu noivo que tem se associado a uma raça imunda como a sua todo esse tempo. Noivo. Sim. Aniel Maximov. Prometemos casar um com o outro. Há muito que foi decidido pela nossa família. Entende? Como ousa pensar que é o pai dele? Com os olhos trêmulos, Sarilyn falou com Meian. Eu não acredito. Ele definitivamente me ama, então. Tudo era mentira. Você ainda não entendeu? Coisa estúpida. Meian se aproximou de Sarilyn, colocou sua arma na testa de Sarilyn e empurrou com força. Tribo selvagem imunda. Vocês devem saber o seu lugar. Elk, isso dói realmente. A dor era terrível. Uma que ela nunca sentiu em sua vida antes.
A dor que estava se espalhando por seu abandono. Não, não isso. A dor de um coração partido depois de ser traído por quem você amava, era muito dolorosa. Sarilyn suspirou e gemeu enquanto derramava lágrimas diante da inacreditável realidade. Então, a flor falou, quer ajuda. Não foi dirigido à segunda princesa. A flor estava falando com Marilyn, que estava perdendo a consciência por causa do ferimento. Ela não conseguia entender por que a flor disse que iria ajudá-la. No entanto, não há como agora. Ajude-me. Por favor, MHM, imediatamente. Sarilyn sentiu um ar frio e refrescante ao seu redor. A dor havia sumido um pouco, e ela podia sentir claramente o poder do vento. Este era o poder do espírito de prata. Aproveitando a energia, Sarilyn abriu lentamente a boca. Sério? O comandante-chefe. Ele ordenou que você me matasse? Sim. O comandante-chefe realmente. Desde o início nem pensou em mim? É claro. Tipos como você. Meian, que tinha um olhar irritado, parou de falar quando sentiu que estava sufocando. Que arrogante. O que? Keuek? De pé lentamente. Sarilyn agarrou a arma de Meian e então apontou para sua cabeça. Aqui está. O centro da Ilha dos Sonhos. A natureza está ao alcance de nós, fadas do amanhecer. Como as balas das quais você está tão orgulhoso, eu posso fazer o quanto eu quiser em uma respiração. Chique. Ela nunca usou uma arma antes, mas sabe como carregá-la vendo alguém que ela amou fazer isso. Lutando para superar a dor em seu abdômen, a fada atingiu a cabeça de Meian. Então, depois de tê-la derrubado no chão, apontou sua arma para a humana. O que, vice-comandante? Os soldados humanos ficaram surpresos. Isto é suficiente. Meian, um mestre combatente corpo a corpo, incapaz de resistir a uma garota tão fraca, estava agarrando o chão e lutando para respirar. Felizmente, parece que funcionou. Sarilyn tem talento para espíritos, mas ela não tinha herança, então sua produção era limitada e, portanto, seu poder destrutivo era limitado, tornando impossível para ela vencer a flor espiritual de prata. No entanto, seu talento excepcional é melhor do que qualquer outra pessoa. Se seu dom visse, ele teria dado 2S como classificação. E agora com o poder do espírito de prata. É possível que ela controle o vento até o limite e sufoque alguém. Eu pareço uma criança que senta e chora depois de um desgosto. O Kokeok, eu tenho um sonho. De nunca parar de seguir em frente. O rosto de Sarilyn estava branca como um lençol, mas com uma vontade indomável, se segurou. A única pessoa que pode resolver essa situação é ela, aquela que pode controlar o poder dos espíritos. Portanto, não deve cair. Então, gritou com todas as suas forças. Todos, fiquem de joelhos. Coloquem suas armas no chão. Então, levantem as mãos firmemente acima de suas cabeças. Quando os soldados hesitaram, Sarilyn atirou em Meian no ombro. Bang! Enquanto o tiro ressoava em seus ouvidos, só então os soldados perceberam a gravidade da situação e, assim, um a um, largaram suas armas. Você acha? Isso tem alguma utilidade? Hein? Apesar de ter seus pulmões apertados, Meian falou com Sarilyn. Em breve, ele virá. O comandante-chefe. Vindo aqui. Talvez, Sarilyn tenha que lutar com ele. Porque o homem não é sentimental o suficiente para se importar com Meian sendo mantida como refém. Sim, eu sei. Daqui em diante, ela deve lutar contra um inimigo ainda mais perigoso, cruel, astuto e poderoso. Quando pensava sobre isso racionalmente, era absolutamente impossível. Para lutar contra aquele homem monstruoso, quantos mais devem ser sacrificados? As fadas serão derrotadas. O futuro é fixo. A partir do momento em que foi enganada, a morte de todos, incluindo a dela, era uma conclusão inevitável. O fato a deixou arrependida e angustiada. Ela sentiu como se fosse derramar lágrimas de sangue a qualquer momento, mas aguentou. Wing. De algum lugar, o vento soprava. Alguém está vindo. Sarilyn apontou sua arma para aquele local,
pensado que mesmo que morra hoje para o homem que a traiu, ela vai lutar até o fim. Brum! Do céu, algo caiu. Era o inconfundível Aniel. Apenas, seu corpo estava coberto de feridas e parecia que ele estava à beira da morte. Isso. Mas o que diabos? Quando Sarilyn levantou tal pergunta, uma voz veio de trás. Esqueci o vaso de flores, então trouxe um refém para usar como moeda de troca, mas acho que isso não era necessário. Virando a cabeça apressadamente, ela viu um homem abraçando cuidadosamente o vaso de flores que estava nos braços de Marilyn. Olhando para suas costas e vendo cuidadosamente limpando a areia do vaso de flores, a tensão de Sarilyn aliviou quando ela desmaiou no local. Ah, ah, ah! De alguma forma, foi um dia muito, muito longo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.